Olá, meus colírios, começando mais um Colírio Podcast aqui, pingando na sua tela. E hoje a gente tem um convidado muito especial, vocês vão ver por quê. O Nayan Meneghetti. O cara ele é bombeiro, mas também ele é um fotógrafo, a gente vai falar muito de fotografia aqui. Também me ajuda aí. Bombeiro, fotógrafo, cinegrafista, jornalista, teleentrega, segurança. Tudo isso isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa depois disso. A gente já agradece aqui por ter vindo, Nayan, muito obrigado, Nayan. Olá, que a gente não sabe que hora a pessoa vai assistir o programa, né? E aqui é o Ricardo, tá? Eu sempre me esqueço de me apresentar, mas agora tô me lembrando. E antes de começar aqui a explorar esse convidado maravilhoso, vamos primeiro falar aqui dos merchan, tá? Primeiro estamos aqui no estúdio Sapo Podcast. Isso aí dá pra cortar na edição, né? Sapo Podcast, tá? Vocês estão vendo aqui os sapinhos? É um estúdio que você pode vir fazer o seu podcast. Aqui, ó, essa mesa de granito maravilhosa aqui, esses microfones. O Márcio ali, que é um baita do editor e baita tudo. E ali vocês vão ter todos esses recursos aqui, vocês vão ter ainda divulgação, cards, tudo maravilhoso aqui no Sapo Studio Podcast, tá? Curte eles lá e curte aqui também. E comentem, mandem perguntas pro Nayan. E aqui, ó, SOS Advogados, o outro podcast aqui do estúdio. Discute direito. Se você é um advogado, você vai gostar. Se você é uma pessoa que tá sofrendo um processo, vai gostar. É isso aí, é o estúdio do SOS. Por fim aqui, Silvelo Advocacias. Se der algum problema, você vai lá no Silvelo Advogado, mostra ali o seu problema. Você vai chegar com o problema e ele vai te dar uma solução, né? Os maravilhosos advogados, o Márcio, a Luiz e o Felipe, certo? Até homenageio que eles são eles aqui, ó, nos sapinhos. E é isso, os merchan feito. Agora a gente agradeço muito por ter vindo, né? E assim, ó, tu é um cara que é um homem em rede, né? Além de ser um homem em rede que tem um monte de atividade, tu também é um poeta das imagens. Acabei de inventar esse termo. Foi antes de entrar no ar, mas acabei de inventar. E aí, Nayan, não quer se apresentar, mostrar a tua vida, que é maravilhosa. Eu falei um pouquinho com o Nayan e já me contou 1 milhão de histórias. 5 podcasts pra explorar tudo. Na realidade é o seguinte, meu nome é Nayan Meneghetti, eu tenho algumas profissões que na realidade nasceram de uma só história e o resto foi caindo no colo sem querer querendo, foi um acidente que deu certo. Muito certo, em vários campos, né? Sim, eu tenho 14 anos de profissão. Uhum. E nesses 32 anos de vida quase nada foi planejado, né? Então eu nunca quis ser jornalista e nunca quis ser bombeiro. Eu nasci. Nunca? Pior que não. Nasceu as ideias de uma ideia só, sem querer querendo. Que ideia foi essa? Buenas. Tudo começa, e se não me engano, em 2008 ou 2009, agora não me lembro, tá? Teria que ver depois na cronologia dos fatos que eu esqueci. Mas foi o seguinte. Eu era gremista fanático. Uhum. Do tipo assim, ó. Eu era o primeiro a chegar no Olímpico e o último a sair. Literalmente eu era o primeiro porque eu tava na porta quando os caras abriam a porta e eu tava eu tava lá sendo expulso do pátio todos os dias. E nessa brincadeira de ser o primeiro a sair, o último a sair, tá em todos os treinos, jogos, etc, no dia a dia do Grêmio, né? Um dia eu tava no bar ali do Olímpico, que era uma lancheria na realidade, e o presidente do Grêmio, Paulo Doni, chegou pra mim e falou: Bato, ficou sabendo que a gente vai, né, derrubar o Olímpico e construir a arena, né? Eu lembro disso. Aí eu parei e pensei assim: como assim vão derrubar o Olímpico? Ele, sim, nós estamos fazendo o projeto Arena do Grêmio. E o Olímpico já não vai ser mais nosso daqui a algum tempo e a gente vai ter a Arena do Grêmio. Aí eu fui pra casa, olhei na internet, vi que era verdadeiro, chorei pra caramba. Tu não acreditou no presidente do Grêmio? Cara, de tão impactado que ficou? Aí eu cheguei em casa e o cara, o que eu fazia? Pegadinha do mal. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, eu preciso arranjar um jeito de pegar e, sei lá, eu quero um celular que tenha câmera. E aí minha mãe me deu um celular que tinha câmera. E aí eu comecei a pegar o celular e fazer foto e vídeo de tudo e postar no Orkut. E aí eu comecei a fazer fotos e vídeos no Orkut. E aí tinha uma comunidade do Grêmio no Orkut. Nós somos gremistas. Não, era só Grêmio, mas também tinha essa.
Aí essa comunidade, eu comecei a postar fotos e vídeos todos os dias lá. E aí tinha um moderador da comunidade, que eu não posso citar o nome, porque hoje ele é jornalista numa Olha grande aí. rádio de Porto Alegre. E aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu tenho uma vontade de trabalhar numa rádio e eu quero criar uma rádio web. E como tu tá sempre lá no Olímpico, eu quero aproveitar que tu tá lá e tu vai me dizer como é que foi o treino do Grêmio. Dali a pouco tento entrevistar uns torcedores, algumas coisas. Eu falei, tá, tudo bem. E eu comecei a entrevistar torcedores, consegui entrevistar o Tcheco, o William Magrão, a Maílson, Fábio Santos. Pô, consegui falar com vários, consegui falar com, na época, né, o Paulo Nunes. Renato, não, o Paulo Porque eu não Nunes entendo nada de consegui. futebol, né? O Paulo Renato Nunes. Gaúcho, eu consegui falar com ele. Só que daí o que aconteceu? Nessa brincadeira de ficar fazendo essas entrevistas, É. eu comecei a falar com os jornalistas de lá para pegar algumas informações, né, e ver como é que melhorava a minha entrevista. Ah, que humildade E aí, isso, hein? Um dia eu tava no pátio do Olímpico, um cara foi atropelado dentro do pátio, eu fiz umas fotos. E quando os jornalistas vieram, porque a SAMU já tinha pego e levado o pessoal, e aí eles ficaram sabendo, o que aconteceu? Um cara pegou e falou assim, bah, meu, me manda essa foto aí. Ah, eu mandei pra ele, e aí ele falou, cara, se eu conseguir vender essa foto, a gente paga tanto pelas fotos vendidas. Eu falei assim, como é que é? Peraí, por foto. pagar? Como Paga assim? por... É. Ali, não, eu tenho uma agência e eu faço isso. E eu, opa. Peraí. Pera aí, Dá vamos pra lá. ganhar dinheiro com isso? Literalmente. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu preciso comprar uma câmera. Aí eu comprei uma Sonyzinha, que na época custou R$250. Uhum. Era uma compacta que cabia no bolso. E aí eu cheguei, liguei pra ele e falei, meu, me explica uma coisa, como é que funciona isso? Aí ele me explicou, ele falou, o que se vende? Aí ele literalmente chegou pra mim e falou assim, ó, cara, é o seguinte, Redenção, tu vai pra Redenção de manhã e pega os caras correndo sem camisa, tomando água, as mulheres tomando sorvete, pô, se tiver chovendo, pessoas com guarda-chuva, trânsito, e me deu uma lista de umas 30 fotos que venderia. Cara, eu peguei e saí de casa às 7 horas da manhã pra ir no treino do Grêmio. E aí tudo que eu via no meio do caminho eu fazia foto. Voltava pra casa, de meio-dia, mandava pra ele as fotos, depois voltava e tudo, cara. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tu simplesmente usava um tempo que seria morto É, pra fazer dinheiro com um tempo morto. é. E aí eu começava a mandar foto pra ele. Mestre? Aí um dia ele chegou pra mim, cara, pelo amor de Deus, adoro tuas fotos, adoro o que tu faz. Só que assim, ó, tu me manda 300, 400 fotos por dia. Seleciona e me manda umas 20 no máximo por dia. Tu tem um total de 20 que tu pode mandar a partir de agora. Pô, o cara ainda reclamou Né? de ganhar mais do, Não, mais é do que- que ele pagou. O problema não é isso. É que o problema é o seguinte. Tem que escolher, eu né? mandava um monte de fotos e eu fazia literalmente, eu tinha um checklist do que vendia de fotos. Eu ia lá e fazia esse checklist. É. Se eu não fizesse aquele checklist, eu ficava bravo comigo. Só que no outro dia de manhã eu pegava o cara correndo na Redenção, a mulher tomando sorvete, tomando água, tudo eu fazia. Eu me obrigava a fazer. É. Só que ele falou, cara, não é isso. É que tipo, eu te falei, isso vende, mas tu não tem que fazer isso todo dia. Aí tá. Nesta brincadeira, né, eu já tava na rádio, né, que era a RENG, Rádio Esportiva Musical Gremista. E aí, a gente brincando nisso, uma rádio de Canoas nos convidou para trabalhar lá, no programa Tabelinha Esportes. Tá? Olha aí. E aí a gente ficou uns 4 anos nesse programa. Eu entrevistei um monte de gente nesse programa, né? Então assim, ó, chegou nessa brincadeira na Copa do Mundo aqui no Brasil, eu entrevistei secretários de esporte, peguei na época, que o Beira-Rio podia não ser estádio de Copa, porque tava uma treta gigante, Eu eu lembro. consegui entrevistar. Até a Dilma que resolveu na época. Eu consegui né? entrevistar o pessoal tudo pra falar. Aí eu comecei a gostar dessa brincadeira. Só que nessa história de dia a dia normal, o que aconteceu? Cara, eu pegava acidente de trânsito, eu pegava incêndio, eu pegava tudo e fazia reportagem. E aí num belo dia, eu tava num acidente de trânsito e aí eu fiz as fotos. E eu passando uma semana depois ali do acidente, eu não me lembro se foi uma semana ou um mês depois, eu vi um pessoal pintando uma borboleta branca. E eu parei e perguntei o que era aquilo. Eles Vidro falaram- gente. Exato. Aí a Diza me explicou o que era. Isso era 2012. Uhum. Eu voltei um pouquinho antes pra voltar o que aconteceu, 2012.
eu descobri o que era vida urgente. E eu falei assim, eu vou me apresentar pra eles, virar voluntário deles e ver o que é isso. Né? Aí ela me explicou que eles falavam de trânsito. E aí, nessa brincadeira, eu pensei, não, vou chegar lá, vou aprender um pouquinho de trânsito, vou fazer as melhores reportagens de trânsito. Nessa brincadeira, eu me tornei cicloativista e eu dei entrevista pra rádio, TV e jornal pra caramba no Brasil inteiro. Fui tema de TCC, ajudei um monte na época, fiquei uns 8 anos. Fui pra Massa Crítica de Porto Alegre. Aquela vez do cara que atropelou, Ricardo né? Neis. Participei de criação de Massa Crítica em vários lugares, Cachoeirinha, Que nome Alvorada, massa, hein? Viamão. Aí, Não foi uma piada, pior que o nome legal mesmo. Massa Crítica, né? É um nome legal, nome legal. Nessa brincadeira de começar a falar de trânsito, eu comecei a virar cicloativista e comecei a viajar para fazer campanha de respeito ao ciclista. Fiz 5 leis estaduais, se não me engano, 8 municipais em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, enfim. Fiz campanhas a respeito desse ciclista, fiz leis. Só que assim, eu comecei a cuidar do trânsito, pra falar melhor do trânsito nas reportagens. Então, quando tinha acidente, eu sabia o que fazer. E aí, nessas brincadeiras de trânsito, eu acabei conhecendo algumas coisas de leis e comecei a fazer essas reportagens melhor. Aí, dentro do Vida Urgente, a gente teve um dia que a gente foi fazer um curso de primeiros socorros. E eu conheci o pessoal da Save Alvorada. E comecei a conversar com eles. E comecei a gostar dessa história de primeiros socorros e coisa assim. Aí eu pensei, quando eu faço a reportagem de acidente de trânsito, né, eu tenho que saber... Falando em primeiros socorros, tá passando uma ambulância aqui, né? Passou. É, Mas bem na eu hora. acho que o microfone não pega, mas a gente pega. Mas, cara, Escudo. a brincadeira foi exatamente essa. A gente foi indo e, tipo, eu comecei a fazer curso de primeiros socorros pra saber quando tinha um acidente, alguma coisa, o que falar. Tipo assim, a pessoa quebrou a perna, quebrou tal coisa. E aí eu comecei a gostar da brincadeira, mas fiz o curso, nunca mais quis saber de fazer nada de curso. Sim. Aí, em 2013, eu conheci uma coisa chamada futebol americano aqui em Porto Alegre, que tinha um time chamado Porto Alegre Pumpkins, que nesse time tinha um atleta muito bom, né? Que na realidade era meia boca, né? Um tal de Anderson Scherer, né? Que jogava lá. Direito de resposta. Tem um podcast com o Anderson enfim. só pra devolver. Enfim. Né? Depois, O nosso atleta preferido. enfim. O cara é muito bom. Aí, nesse futebol americano, É. tinha um rapaz que fazia os primeiros socorros dos atletas, que era bombeiro civil. E eu acabei conversando com ele, trocando ideia e tudo mais, e ele me explicou o que eram os bombeiros civil. E eu, de tanto fotografar ele e ver ele fazendo, eu pensei assim, eu vou fazer um curso com ele só para poder saber o que acontece durante os jogos. Então era mais voltado aos jogos. E eu fiz um curso com ele voltado aos jogos, para poder... Nas reportagens de futebol americano que eu fazia, que na época eu já tinha um jornal sobre futebol americano, pra dizer, o atleta chocou cabeça com cabeça, teve tal coisa, blá, blá, eu tinha que saber o que fazer. E eu acabei voltando pra isso e tranquilo. Acabei virando assessor de imprensa da Federação Brasileira de Bombeiros Civil na época. E hoje eu não faço mais parte deles, mas tudo bem, eu faço parte da União Nacional dos Bombeiros Civil, né, que é o NBC. Mas enfim... nisso eu acabei focando nos bombeiros civil e fazendo curso. Saí fora do mundo dos bombeiros civil em 2019, desisti, não queria mais nada. Não vou mais trabalhar com isso. Vou voltar pro jornalismo. E aí eu comecei na política, fazer política. E aí nessa brincadeira de fazer política, né? Eu larguei tudo, fui trabalhar no estado, fiquei de CC no Procon do Rio Grande do Sul e na Secretaria de Direitos Humanos. Só que em 2020 me deu uma ideia de largar tudo e eu agora vou fazer um curso de bombeiro civil, vou virar bombeiro civil. Só que daí, quando eu fui começar, não sei se tu sabe, mas veio uma coisa chamada pandemia. E aí, mesmo? No Brasil? Esqueci. E aí eu, me ferrei. Aí eu, mas eu vou fazer o curso, concluir o curso e vai dar certo. Aí quando eu concluí o curso, eu pensei, se eu não for bombeiro civil,
eu vou saber como é um incêndio, o que acontece durante o incêndio. Quando eu for fazer uma reportagem na rua, eu vou dizer, agora os bombeiros estão pegando tal mangueira, estão fazendo tal coisa. Tu vai ter o conhecimento pra narrar melhor e explicar pro... E a minha ideia foi essa. Então, como eu te digo, o Grêmio me fez virar jornalista, o jornalista me fez virar especialista em trânsito, e depois o especialista em trânsito me fez virar bombeiro. Então, tipo assim, uma coisa virou a outra que acabou indo. Então, como eu te falei, eu não disse pra todo mundo, eu quero ser jornalista, eu quero ser bombeiro. Não. Acabou de que, pra complementar como jornalista, eu fui buscar o especialista em trânsito, fui pesquisar como ser bombeiro, porque eu queria fazer matéria boa para o bombeiro. E aí a minha ideia era fazer uma matéria que o bombeiro militar, quando visse, falasse, não, tu não errou nada, tu falou certo. E aí eu acabei virando bombeiro civil. E aí veio o resto das brincadeiras todas de lá pra cá, nesses últimos 2 anos, que minha vida mudou. Porque agora, quando eu dou de cara com um acidente, ou um incêndio, alguma coisa, fica aquela história, tipo, o jornalista quer fazer reportagem, mas o bombeiro quer largar tudo e fazer os primeiros socorros. Mas tu tem esse conflito, assim, quando vê uma... E geralmente quem ganha esse conflito? Cara, os dois. Eu consigo fazer que nem eu te mostrei a reportagem ali no meu celular, que eu tava... Olha só, aí a gente vê a brincadeira. Eu fui fazer uma teleentrega na esquina do barranco, na esquina ali, e aí eu vi uma viatura dos bombeiros parando. Aí eu terminei de entregar, que eu faço teleentrega também, terminei de entregar, eu atravessei a rua e vi uma fumaceira saindo de uma casa. Peguei o celular, filmei. Quando eu cheguei perto, eu vi que tinha 2 pessoas saindo e uma pessoa desacordada e a outra acordada, mas sendo carregada. Eu cheguei pro tenente e falei, tenente. Aí quando eu falei, tenente... Mostrou aqui a carteirinha. Tipo, Esse é muito style, né? Mas não foi bem Naia assim. Meneghetti. Bombeiro civil. Bombeiro civil. O que está acontecendo? Aqui, ó. Me intere aí. Não, Faça um relatório. Quando eu cheguei, eu falei, ô tenente. Quando eu falei, ô tenente, eu falei assim, e aí, Naia, cara, ela tá bem? Tá, eu só preciso colocar na viatura. Daí eu falei, não, deixa pra mim. Eu peguei a senhora, botei na viatura, comecei a conversar com ela, vi que ela tava bem, que ela tava conversando, que não tinha problema nenhum. E fiquei conversando com ela. Enquanto isso, eu olhava pro lado e vi que a mulher que tava ali tava respirando com oxigênio. Eu vi já retirando animais de dentro da casa. E o pessoal... Nossa, tá feio o negócio. Sim, teve 5 animais, se não me engano, que morreram no local ali. Puxa, coitadinhos. Uma mulher quase morreu no local. Quase morreu. Quase. Tiveram que fazer quase uma ressuscitação nela lá. Mas, cara, tava naquela correria. Eu meio que abandonei a mulher que tava bem Sim, na se ela tá se recuperando. E ajudei a retirar os animais de dentro do prédio. Ajudei a botar num lugar seguro, botar num carro pra levar pro veterinário. E aí eu fiquei ajudando lá a pessoa. Então, tipo, eu fiz a matéria ali que eu te mostrei, mas quando eu vi que a coisa tava pegando mesmo, eu larguei fora e corri pra dentro e pedi pra entrar pra ajudar. Então, tipo assim... como eu brincava com o Scherer, não, eu não vou ser aqui que vai só ligar pros bombeiros e dizer o que tá acontecendo e vou ficar esperando os bombeiros chegar, não. Eu vou ser aquele que vai entrar na ocorrência e não daria pra te ter tipo uma GoPro na testa e salvar e fazer o reportagem ao mesmo tempo? Dá, acontece, isso existe, vários... Tem gente que faz? Sim, existem vários... eu achei que eu tava sendo inovador. Não... Os bombeiros civis, os bombeiros voluntários de vários locais tem no YouTube aí, tu pode achar no YouTube de vários lugares as ocorrências. Eles fazem mesmo? Fazem. E é bom. Só que, claro, tu tem que tapar o rosto da vítima, né? Tapar algumas informações importantes. Na edição ali tu tem que fazer, não pode fazer ao vivo, né? Tem que cuidar direitinho, mas Sim. Isso é uma coisa que acontece tanto nos militares. Os militares também têm câmeras Acopladas? Isso aí. Isso aí. Mas é na testa também? É no capacete. Ah, que legal. Mas enfim. Pô, que bacana isso aí, meu. Eu já vi que tu é um cara articulado no sentido de até refletir sobre as identidades ali, entrando em confronto. E no fim das contas, a fotografia, então, tu acha que é uma maneira que tu tem de salvar o momento? A fotografia, a gente eterniza o momento. Eterniza o momento. Exatamente, porque a fotografia, ela
bem feita, tu pode começar um casamento ou pode terminar um casamento. Boa. Não, porque, tipo assim, ó, tu começou com a câmera, mas é porque na época que tinha o Orkut, a coisa assim, os celulares eles tinham câmera no máximo e era ruim de filmar, né? Pá. Então, mas mesmo assim mudou pros smartphones e mesmo assim tu continua na fotografia. Como é que tu Sim. define, assim, que é fotografia pra ti, então? Cara, hoje em dia a fotografia é a minha felicidade, mas é aquela coisa assim, ó, é o meu meio de ganhar minha vida. E é o que eu gosto muito de fazer, porque eu gosto disso, de eternizar o momento, de ir lá e fazer umas fotos que eu sei que dali a pouco tu não vai ter mais. Então, tipo assim, tem várias pessoas que eu tenho fotos que já não existem mais. Ah, é? Sim. Tipo, pessoas que já morreram. Sim. Tipo, por exemplo, ontem eu postei uma foto com o Mr. Catra, que eu tive Sim. o prazer de conhecer ele. Então, tipo, pô, teve várias coisas. E a fotografia pra mim é aquela coisa, eu posso tanto estar fotografando momentos felizes como momentos tristes, né? Então, tipo assim, eu já fotografei momentos lindos, Como festas, shows. festival de cinema de Gramado, shows, Aniversário de criança. aniversário de criança, Que tu disse que adora fazer, casamento. né? Adoro. Adoro aniversário de criança. Somente pelo negrinho e branquinho, mas enfim. E também tem momentos tristes. Tristes mesmo? Chegou a pegar um momento triste? Cara, o velório da Chapecoense. Puxa vida, tu tava lá no Tava. velório. Aqui em Porto Alegre, não lá no velório lá. Tinha na jogador Chape. de gaúcho lá? Tinha. O filho do Paulo Paixão tava lá. Pô, Morreu tá de também o filho do Paixão. brinquedo. Sim. E daí, esse foi um momento triste. Sim, teve velório de vários jornalistas, Paixão Cortes, etc. Uhum. Né? Então, tipo assim, como fotógrafo e jornalista, no caso, eu tive vários momentos tensos, né? Então, tipo, eu peguei coisas pesadas. Então, e como eu te falei, como bombeiro também, né? Então, tipo assim, é o que eu digo. Pois é. Como bombeiro, como fotógrafo, eu posso simplesmente estar na beira da praia com uma guria conversando e a ocorrência cair na minha frente, É. né? E naquele caso tu não conseguiu nem. Como tu tava de férias, tu não fez nem a parte jornalística, né? Porque, tipo, Eu tu não poderia- tava com equipamento, né? Tipo, tu A gente tava já falou- A gente relaxando. já falou essa parte ou falamos só em off? Eu não me lembro. Do salvamento da É. pessoa? Não, tu falou só em off. Pois Quer é. contar pro pessoal aí? Não, eu tava na beira da praia em Santa Catarina, fazendo uma... Eu fui fazer umas fotos com uma guria lá em Santa Catarina, e aí a gente tava na beira da praia, na beira da praia de Canasvieiras, Ó, o paramos... jornalista aí querendo a precisão na informação. É, aí a gente foi parar pra comer uma pizza, um negócio assim, e depois ir pra beira da praia e ficar ali na beira da praia. Nesse momento, eu olho, passou 3 pessoas correndo, né, e 2 policiais e uma policial logo atrás, né. E eu olhei, não vou me meter, passaram na nossa frente. Aí eu olho que a policial, ela parou, foi pra dentro da água, mais ou menos assim, e eu escutei ela falando no rádio que tinha um corpo ali. Aí eu cheguei, me apresentei. Aqui, ó, a carteirinha aqui, ó. Cheguei lá Não, e falei, carteirinha. Eu sou bombeiro, sou Bombeiro do Rio Grande do civil. Sul, bombeiro civil. Não, tu sou tem que do falar assim, Rio Grande- não é Meneghetti, bombeiro civil. Qual a situação? Não é Meneghetti. Só que tu tava, Sou bombeiro civil. provavelmente tu tava com roupa de banho, não tinha onde guardar. É. Tem esse pequeno detalhe. Eu tava de calção normal, uma camisetinha normal. Mas, enfim, eu me apresentei como bombeiro civil pra ela. E aí eu falei assim, tu quer que eu tire o corpo dentro da água ou tu vai esperar chegar o ML? Aí ela assim, vamos tirar pra ver se pelo menos tu consegue, E né, que fazer alguma sorte, coisa. que sorte que eles não esperaram o e-mail. Quando eu tirei, realmente deu pra sentir um barulhinho que parecia de respiração. Quando eu olhei, ela tava respirando bem fraco. Ai, coisa bem boa. E aí conseguimos montar Conseguiu ela. ressuscitá-la. Aí, cara, ela começou a respirar direito. Chegou a guarda municipal, chegou a polícia militar. Aí A ela imprensa também. A imprensa não chegou, Ah, tá. graças a Deus. Mas o mais engraçado é que em determinado momento ela voltou e berrou o nome de uma pessoa. Só que ela não tinha documento nenhum. E ela berrava o nome de uma mulher. E aí eu chegava assim, quem é a fulana? Quem é a fulana? A senhora é a fulana? E ela não respondia.
Então eu tentei fazer todo o protocolo possível, que era tentar perguntar o nome dela, alguma coisa assim, que não tinha Alguma informação. alguma informação, e a gente não tinha informação nenhuma dela. Aí, claro, chegou umas informações encontradas pelo rádio, que poderia ser ela, uma mulher que estava sendo procurada na praia ali. Sim, fala com os salva-vidas. É. Daí os salva-vidas fazem. O salva-vidas não, porque não tinha salva-vidas na hora que era de noite. Já tinha ido embora. Já era de noite. Mas bati informação com uma mulher que estava sendo procurada nos hospitais por estar desaparecida. Entendi. E aí realmente bateu na informação ali Provavelmente depois. era ela. E provavelmente era ela. Mas enfim. A gente levou ela pra ambulância e levamos pro hospital. Aí depois do hospital não sei como é que ficou, se sobreviveu ou não, mas a minha parte eu fiz. Eu acho que sobreviveu. É, Porque qual outro motivo ela morreria? Pois é. Eu não sei, pode ser que tenha, né? Mas eu não sei. Aí não é comigo. Aí Não é. Pode ser que Tu ela foi um tenha herói, bebido cara. água demais, etc. Tu e o Anderson são heróis. Aí não tem eu outro teria nome. como te falar como médico. Eu não sou médico pra te dizer se uma pessoa pode morrer depois disso ou não, mas Sim. enfim. Né, tem toda uma evolução aí pra chegar ao óbito não, mas enfim. A minha parte eu fiz nessa. Aí também, Se tivesse um público aqui, estaria aplaudindo de pé. vários outros incidentes que eu peguei de momentos de pessoas que passaram mal. Cara, teve várias. Como bombeiro civil, eu provavelmente posso te dizer que pelo menos umas 4 pessoas eu já consegui salvar mesmo. Então, tipo assim, de estar caminhando em evento e ver a pessoa quase caindo dentro de uma poça d'água, desmaiada por estar bêbada demais. E ela rolou na grama e ela ficou na beira de uma poça d'água. Se ela tivesse rolado mais um pouco, ela podia estar com o rosto dentro da água e ter morrido afogado numa poça Então esse d'água. foi um outro. Esses são os momentos que, tipo. Tu tá na hora certa, no momento certo, porque se eles tivessem inspirado o ML naquele outro caso, não, com ela certeza. teria morrido. Com certeza. Só que como tu se propôs antes, tu salvou a vida dela, tipo, por segundos. Ali eu tenho certeza que provavelmente alguma coisa deu certo pra estar no lugar certo, porque com certeza a ideia nossa era ir pro hotel, mas alguma coisa nos fez ir pra beira da praia e ficar ali curtindo na beira da praia. Entendeu? Tu não te considera um cara sortudo? Cara, eu me considero sortudo em ambos os sentidos, porque tanto como bombeiro quanto fotógrafo, eu tive sorte de ter contatos certos que me botaram em locais certos. Né, e nos momentos certos. É isso que é mais aquela história que tu contou no WhatsApp. Tipo, aquilo ali foi o momento exato com o contato certo. Além do contato certo, foi o momento exato. Porque tu chegou antes do evento, né? Qual foi que eu contei no WhatsApp? Oi? Qual foi que eu contei no WhatsApp? Agora eu me esqueci. Esse em Santa Catarina. Tá, sim. A gente acabou de falar dele, porque eu tava pensando no WhatsApp. Não, eu tava pensando... Não, na história das baleias. Sim, essa aí, claro. Também essa em aí Santa foi Catarina. o momento exato, o contato voltando exato. Agora. Tá, é que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, meu filho. Calma aí. Tá, então, tu falou Santa Catarina, mas eu tinha tentado puxar uma outra, mas foi boa também. Vamos puxar as duas. Santa Catarina. Tá, vamos lá. Existe uma coisa chamada internet... Meu inglês, né? Mas vamos lá. Don't worry. Viu só? Eu não fiz. Mas enfim. Cara, tem uma coisa chamada International Whaling Commission, tá? IWC, ou CIB, que é a Comissão Internacional da Baleia. Tá? Legal. Ela acontece de 2 em 2 anos em alguns lugares do mundo, que é uma comissão do mundo inteiro, onde o pessoal que vem pra cá é o ministro da pesca, a comissão da pesca, etc. E eles fazem uma votação para saber algumas coisas. Santa Catarina sediaria a CIB. Eu sou membro do Instituto Sea Shepherd Brasil. Para quem não entende o que é o Sea Shepherd, algumas pessoas devem ter visto num programa no canal de TV o Whale Wars, que é o Caçadores de Baleia, né? Sei, que é um barco nosso que vai lá e fica derrubando os outros navios que estão caçando as baleias, que é do Paul Watson. O que acontece? Por causa disso, em 77, acho que foi banido da CIB.
no mundo inteiro. Então, qualquer pessoa do Instituto que tente entrar na CIB pode ser presa. Então, quando a gente soube que ia ser em Santa Catarina, num hotel, as pessoas iam pra lá, pra frente do hotel e fazer protestos. Eu fui como jornalista pra mostrar o protesto. Simples. Eu não ia entrar, eu fui chamado para ir para... Tu ia ficar no entorno ali, do hotel, vendo os tentando protestos. pegar o pessoal da comissão que tava chegando, do mundo inteiro. Tu ia ter as fotografias. Fazer foto, fazer vídeo, tentando pegar alguém. A ideia era a gente chegar 3 dias antes no hotel, tentar arranjar um local que de fora conseguisse filmar lá dentro. Legal. Só que a gente não conseguiu. Só que nessa de ter chegado antes, eu peguei e falei pros caras, cara, eu vou entrar no hotel dizendo que eu quero ir no banheiro e ver se eu consigo ir no banheiro. Perfeito. Cheguei, eu falei, eu posso ir no banheiro? Não, posso. Aí eu, tô chegando no banheiro assim, eu cheguei, o que tá acontecendo aqui? Tem algum evento? E eu, com uma roupa normal, tipo... Boa. Aí os caras, não, é assim, não sei. Aí eu, pois é, não sei o que. Eu olhei assim, credenciamento de imprensa. Aí eu cheguei, eu sou jornalista do Rio Grande do Sul e eu tô aqui de férias. O que tá acontecendo aqui? Eu fiquei... Aí os caras, Comissão Internacional da Baleia, assim. Eu falei, legal. E o credenciamento já terminou? Ele, não, se encerra hoje, meio-dia. Eu falei, putz, é 10 horas da manhã. Aí eu falei, tá aí, como é que faz? É no site. Eu entrei no site, peguei o link, mandei pra minha agência nos Estados Unidos. Falei, William, pelo amor de Deus, me credencia nisso, depois eu te explico. Aí eu falei, o credenciamento termina meio-dia, o negócio é Santa Catarina, tu mora em Porto Alegre, velho, eu tô aqui na frente do negócio, só me dá o credenciamento. Aí os caras me credenciaram, aí eu cheguei lá, peguei, eu falei, eu quero pegar o crachá e coisa assim. Aí os caras assim, cara, a gente tem que ligar pra lá pra confirmar que tu é de lá, não sei o que. Aí eles ligaram, confirmaram e me deram a credencial. Ali é o momento certo. Momento certo. Tô com a credencial. Só que é o seguinte, o detalhe, o pessoal lá fora não tá sabendo que eu tô com a credencial. Não. Nisso tudo dentro do hotel. Aí eu cheguei lá, esperei, momento certo. Quando a gente chegou pra almoçar, tava todo mundo junto almoçando. E aí tinha o pessoal de São Paulo, Santa Catarina, Brasília. O Brasil inteiro veio pra cá. Cara, quando tava todo mundo no hotel, fazendo a reunião do almoço pra gente programar como é que ia ser os protestos e tudo mais, eu levantei e falei, eu tenho só uma coisa pra falar pra vocês. Eu acabei de destruir o nosso encontro. Aí os caras, como assim, Naya? Deu, gente, é que é o seguinte, eu sou jornalista. E como jornalista, eu sou cara de pau. Como cara de pau, eu fui lá e me credenciei como imprensa no evento. Eu estou aqui, botei o crachá em cima da mesa. Agora eu sou imprensa e eu vou Aí tu fez lá. assim, ó. Agora eu sou. Puxou assim, Cara, Naya Meneghetti, imprensa. Quando Fez eu assim? falei isso, todo mundo gelou no primeiro cara. Tu tem certeza, meu? Porque se alguém desconfiar que tu é nosso, tu tá preso. Falei, Fex, vambora. Eu tenho advogados bons pra me tirar, né? Tipo os da Silvelo. Ainda bem que tu pescou. Eu tenho advogados bons pra me tirar disso, né? Aí entramos. Fiquei até o último dia lá, fiz filmagens, fiz fotos, fiz tudo que podia. E, cara, foi muito engraçado porque depois do último dia, quando a gente foi mostrar as filmagens pro pessoal que tava lá fora, é muito engraçado que aparece uma foto eu almoçando lá dentro e a mulher do meu lado assim, falando comigo, a mulher do Gabão. Cara, eu falando com a ministra da pesca. Que incrível! Ministros de pescas do mundo inteiro. Eu tenho uma foto com o ministro do Meio Ambiente do Brasil, da época, do meu lado ali, eu conversando com ele. E ele sem saber quem eu era, eu falando de boa como se fosse jornalista entrevistando ele. E eu fiz uma entrevista com ele como se eu estivesse falando sobre pesca no Brasil. Tu disse que não fala inglês, mas tu falou inglês com eles, não falou? Of course, my darling. Então, na hora do fala vamos inglês. ver, na hora do... Cara, quem nunca jogou Tibia ou algum jogo online não sabe o que é falar inglês. Na hora do vamos ver, a gente embroma. E a melhor embromada que eu dei na minha vida, eu acho que eu tenho gravado isso no YouTube em algum lugar, é eu entrevistando a Keiko, que ela era uma japonesa, que ela fez um documentário pra falar mal do Sea Shepherd. E ela veio apresentar o documentário pra mim e eu entrevistei ela pra falar mal do Sea Shepherd pra mim, pro nosso documentário do Sea Shepherd, porque ela não sabia que tava participando do documentário do Sea Shepherd, que a gente tava lá gravando esse documentário
sem ela saber que eu tava infiltrado lá no meio e eu entrevistei ela. Nossa. Foi lindo. Nossa. Não, nossa, que tu não sabe. A melhor coisa é eu, se sabe falar inglês, entrevistando uma japonesa e tentando falar inglês comigo, então foi ótimo. Mas enfim. E ficou uma porcaria, mas tudo bem, né? Foi a coisa mais fácil do mundo. Mas, Aí, cara... aí foi acontecendo, a convenção foi acontecendo. a convenção ficou acontecendo lá, eu consegui entrar na Tu convenção. conseguiu tirar foto? Consegui tirar foto, tenho fotos lá de todo mundo, do mundo inteiro, literalmente. Cara, e eu pegando perto dos caras, porque eu fazia umas fotos bem aleatórias dos caras falando, dos japinhos olhando pros caras. O pessoal do mundo inteiro, cara, tu não tem noção. É tipo assim, a ONU tá na tua frente, porque... É verdade. Cara, é verdade. Tinha 500 pessoas na sala e cada uma com uma bandeira de um país diferente. Olha aí. Então, cara, tu olhava assim e, tipo, tinha aqui o Japão, aqui China, aqui Gabão. Isso, vários países estranhos. Uhum. Então, tipo assim, cara, Trinidad e Tobago. Cara, Nossa, todos os continentes. tudo, todos os países estavam lá. Todos os ministros da pesca e ministros do meio ambiente estavam lá. Do mundo inteiro. E a gente tentando fazer uma forma que ninguém nos pegasse lá dentro. Então, tipo assim, terminou o primeiro dia, eu pensei o seguinte, tá, legal. Na hora que eu vim com o carro normal, Isso. né, e saí fora. Pra o pessoal achar que era Uber. Uhum. Perfeito. Só que no segundo dia, Eles iam perceber que é o na mesmo tarde, tudo bem, mesmo carro, ok, eu não sei se eu pegar a mesma placa. No primeiro dia, tranquilo. Só que daí o que aconteceu? Cara, segundo dia, eu fui mais cedo e parei na esquina do hotel e fui caminhando o resto. Uhum. Eu descobri casualmente que 2 ruas depois do hotel que a gente tava, tinha a casa de um amigo meu aqui de Porto Alegre. Olha aí. Aí eu liguei pra ele e falei, mano, seguinte, na teus pulos eu preciso chegar na tua casa. Aí eu fiquei lá naquela casa o resto da semana. Cara, foi gravação linda de se fazer, foi um dos momentos mais loucos da minha vida. E assim, ó, só não ganha em loucura, porque aqui no Rio Grande do Sul eu tenho momentos mais loucos, como eu te falei. Né? Mas enfim, voltando às loucuras de momento certo, local certo e hora certa, né? Cara, aí já voltando pra outras coisas como a gente tá conversando, tô aqui em Porto Alegre e um amigo meu me liga e fala assim, cara, eu sou produtor de uma produtora aqui de Porto Alegre, nós temos um show amanhã de uma banda aqui e eu queria te chamar como imprensa. Aí eu falei, que banda é? Ruge. E eu fiz o show da Ruge. E esse mesmo produtor me botou pra fotografar o show da Gretchen. Mas como é que daí tu, tipo assim, até o cara do momento mais de violência, de transtorno e de... Como é que tu fez pra mudar tua visão pra uma coisa mais feliz, que é felicidade, né? Shows e coisas assim? O registro, como é que tu... Aí tu pensa... Cara... Como é que tu fazia o enquadramento? Porque é diferente, quando a situação tá tensa, o enquadramento é natural, né? Porque é o lugar tenso, mas aí tu tá num lugar de felicidade, como é que tu escolhe o enquadramento? Cara, é a mesma coisa pra mim, porque é o momento certo, o ângulo certo e tudo mais, então tu tem que estar numa correria, tem que pegar a foto, fazer a foto certa, então tipo assim, a correria de um show é basicamente a correria do dia a dia nosso normal, mas claro, com certeza, tem que pegar o ângulo do rosto da pessoa e tudo mais, só que show pra mim é natural, porque antes de tudo isso, eu montei palco pra chamar Roots. Montei palco pra... Meu Deus, é uma caixa de histórias. Sim, eu já montei palco em Expo Inter. Pra leilão de gado. E choveu? Choveu. A única certeza... Inter é chuva. A única certeza que é na vida que a gente tem é que a gente vai levar um chifre e vai chover na Expo Inter. E as coisas se juntam porque tem chifres na Expo Inter. Chifre e chuva. Tá, chega de besteira. Tá, daí tu tava contando do show, aí eu te interrompi, desculpa. Eu fiz o show da Ruge, Gretchen. Depois da Gretchen. Mas, cara, tu tinha perguntado pra mim o negócio, eu até tinha brincado contigo que eu ia tentar fazer no ar, lembra? Tu lembra o que era? Que eu falei do Van Damme? É... Não, da Marília Gabriela. É...
Aí eu te falo uma coisa e tu falou da Marília Gabriela, agora eu me lembro. Eu acho que eu imitei a Maria Gabriela e falou assim: bate bola, jogo rápido. Aí, enfim. Cara, Tu fez o show da... fotografia pra mim, de shows e coisas assim, ó, é aquela coisa. Um dia eu vou fotografar uma criança no aniversário de 15 anos, né? Vou fotografar um casamento, vou fotografar um show, vou fotografar um futebol americano. Uhum, E no outro dia eu vou fotografar a Gisele Bündchen, né? entendi. E eu já fotografei a Gisele Bündchen. O teu compromisso é com a fotografia, né? Nem com o momento, né? Cara, é com o que tiver que vir, tá ligado? Agora eu posso estar aqui falando contigo, dar um acidente aqui na frente, vou descer correndo e atuar ali no acidente. E a gente vai filmar, porque Claro. ele vai fazer parte do Inclusive, episódio. eu tô com o meu equipamento aqui preparado pra qualquer coisa, eventualidade que acontecer na minha vida. Nossa, esse foi o podcast mais seguro que eu já gravei. É. Se eu passar mal, tu me salva. Não, o mais seguro foi do Scherer. Tá, mas... Qualquer coisa chama o sargento. Tá, então quer dizer que é o seguinte, ó, quando tu vai fazer um show, eu tô te perguntando, assim, de coisas que... É que, na verdade, tu monta narrativas, né? Eu já percebi que tu é um cara bom de montar narrativas. É. Então, tipo assim, ó, quando acontece um problema, a narrativa tá pronta, tecnicamente, né? É. Tecnicamente ela tá pronta, porque é a ocorrência. Só que em momentos como o show, que tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, Bah. cara, tu tem que ter uma visão de... Tu tem que ter uma visão de composição que não é muito fácil não de ter. Tu tá falando De fotografia, montar a tá? narrativa, claro, tu imagina, né? É, Tu que- podia ter escolhido o vídeo, mas tu escolheu a foto, entendeu? Tipo, Eu não escolhi a foto. Eu também trabalho com vídeo. a foto te escolheu. Eu também não. trabalho com vídeo. Mas tu é mais famoso pelas fotos, né? É, mas eu também trabalho com vídeo. Aliás, eu não falei. Eu também sou cinegrafista. Eu também gravo clipes e curtas. Inclusive, eu sou ator também. Nossa, mas o Leonardo da Vinci do nosso mas- século. Mais ou menos. Eu tenho clipes e curtas que eu participo. Inclusive, eu já trabalhei como cachorro, animando o evento na Expo Inter. Aqui de fantasia de cachorro? É? Fantasiado de cachorro. Pra uma marca de corrida de cachorro. Lembrei do TV Colosso, lembra que tinha? É. Não, tipo isso. Cara, eu não tenho essa de dizer não. Eu vou e faço. Pois é, eu já vi que tu não tem muito costume de dizer não, né? Eu já percebi. É, não. Tem até um livro, né? Aprenda a dizer não. Mas pra ti não se aplica esse livro. É, eu tentei. Mas é que isso também te torna uma pessoa aventureira no sentido de topar o que vier. E também te torna um MacGyver. A gente Claro. tava falando que a apelido dele é o então. MacGyver. Cara, todo mundo pega meu pé que eu sou MacGyver. Até eu tava brincando. Inclusive, eu tô com a camisa aqui. Eu fui fazer um curso de APH tático com o BOP do Rio de Janeiro. E aí eu brinco pra caramba com essa história, porque eu nunca vou me esquecer que no início do curso o cabo olhou pra gente e falou assim: existem duas coisas que eu mais amo na minha vida num sábado de manhã, que é meu único dia de folga. Primeiro, aluno. Segundo, jornalista. São duas coisas que eu mais amo na minha vida, porque é só pra ferrar com eles que eu acordo de manhã num sábado. Ah, tá 2 em 1. Bom, quando ele falou isso, o tenente olhou pra mim e falou assim: o Nayan é jornalista. Ele para, olha pra mim, tu é jornalista e meu aluno é. A caveira tá sorrindo. É isso aí. Cara, deu 2 horas e ele chegou assim: não, porque pra um APH nós temos que ter um torniquete. Alguém de vocês aí trouxe algum torniquete? Eu peguei, puxei 2 torniquetes. Aí ele: tesoura ponta roupa. Puxei uma tesoura. Tudo que ele ia falando, eu ia puxando. Aí assim, se eu falar agora uma arma e tu puxar uma arma aí, eu vou dar parabéns. Falei: cara, arma eu não tenho, mas nós estamos aqui a 1 quadra da Farrapos, me dá meia hora, eu pulo ali pro cantinho ali e arranjo uma arma. Ilícita? Tô em Porto Alegre, né? É, tá. E daí o que ele falou? Ele só olha pra mim: tá de sacanagem, não? Ô tenente, fala pra ele o que temos aqui atrás. A 2 quadras aqui, não tem uma vilinha ali? Ah, tenente, tem, mas isso aí é outros 500. Olha aí. Ah, então quer dizer que tu tem tipo assim, ó. Não, eu não tenho contato com o traficante, tá? Só pra Não, mostrar. sei. Não, quer dizer assim, ó, que tu tem
tem a sorte, tu também tem a audácia de fazer as coisas. Só que depois o engraçado é que tu se prepara. E depois que tu se prepara, isso te faz aparecer outras coisas que tu também abraça. Já percebeu? Parece um modus operandi. Parece Então, aí é que tá. O ciclismo, que eu sou ciclista desde que eu nasci, o ciclismo sempre veio na minha vida. E aí, quando eu comecei a virar cicloativista, ou seja, brigar pelas bicicletas, procurar estudar sobre trânsito e tudo mais, isso aí virou minha paixão e eu viajei fazendo cursos e etc. Eu queria, na época eu pensei, eu vou estudar para ser IPTC. Eu queria ser DPTC. Eu nunca fiz concurso pra isso. Aí, depois veio essa história, eu vou fazer o curso de primeiros socorros pra saber como é que é na hora de fazer a reportagem. Eu acabei virando bombeiro. Então, tipo assim, não é que eu queria ser bombeiro, eu me tornei bombeiro porque o jornalismo me levou pra isso. Eu me tornei especialista em trânsito porque o trânsito me levou nos acidentes, o acidente me levou pra isso. Então, tipo assim, como tu falou, tudo é sorte de estar na hora certa, no local certo e ter contatos certos. E tu é feliz sendo assim, dessa maneira bem expansionista? Sim. Isso é muito legal, porque, tipo, parece que tu tem um sabor, assim, pela vida que às vezes nem todo mundo consegue ter esse sabor pela vida. É tipo assim, eu não tenho a mínima ideia de onde é que eu vou estar hoje de noite. E tu gosta disso? É isso que eu gosto, tipo assim, hoje eu tenho certeza que eu vou estar num show lá, numa casa aqui de Porto Alegre. Tá, perfeito. Só que, e amanhã? Amanhã, minha agenda amanhã tá vazia, a princípio. Só que simplesmente eu posso pegar aqui, tá com o celular aberto e tá uma mensagem, tipo assim, cara, eu preciso de um fotógrafo na Cidade Baixa, no carnaval de rua. Tá. Né, aqui na Cidade Baixa, eu vou pegar a câmera e vou sair fazer foto. Eu preciso, de um bombeiro civil no local X. Eu vou pegar e vou fazer. Então é tipo, na verdade, tu gosta dessas profissões porque elas colocam coisas na tua vida. Inesperadas. Tu gosta do inesperado. Exato, eu gosto de não ter rotina. Eu gosto de não saber como é que vai ser meu dia de manhã. Porque, cara, eu tentei já trabalhar. Tu tentou já? Já numa rotina. No emprego normal, rotina. Só que assim, cara, eu sou o típico cara de que assim, pra eu chegar aqui, a gente tinha marcado de 9h40 eu tô aqui, né? Isso. Era 7 horas, eu botei o celular pra esperar às 7 horas da manhã, para as 8 horas da manhã eu levantar da cama. Aí eu levantei às 8h40 da cama. Aí eu desci, comi um café da manhã e... Cara, eu vou vir a pé até aqui. Eu vim de casa a pé até aqui, porque eu pensei assim, nesse meio caminho eu vou acordar. Porque senão eu vou chegar lá, tipo, um cara de cansado. Então eu vou aproveitar que tá calorzinho na rua, né? Eu vou chegar lá, então tipo assim, eu não gosto de ter rotina. Eu não gosto de... Cara, eu sei que amanhã às 7 horas da manhã eu tenho que acordar pra estar no lugar X. E chegar lá e fazer as fotos X, mesma coisa. Aí, cara, quando eu trabalhei numa certa casa aqui de Porto Alegre, né? Era segunda, quarta e sexta fazendo a mesma coisa. Então chegava uma hora que assim, sabe quando tu vai olhar tuas fotos ali e a mesma foto, é a mesma coisa. Tipo assim, dava pra brincar olhando as fotos, cara, parece que tu já fez essa foto. Então não tem muito o que fazer, não tem, sabe? Aí, fica aquela coisa tipo assim, cara, eu já fiz essa foto, o que eu vou ter que ir lá, sabe? Sim, e tu sabe que eu acho que o mundo precisa dos dois tipos de pessoa, né? Da pessoa da rotina, que as pessoas da rotina, elas conseguem construir um tipo de coisa, e as pessoas sem rotina e que são audaciosas que nem tu, constroem outras coisas que se complementam, né? Porque uma pessoa sem rotina que não constrói nada é ruim também, e uma pessoa que não tem rotina, mas que também não constrói nada, que pensa só na diversão, por exemplo, apenas na diversão, isso também é um problema, mas tu constrói. Olha as coisas que tu falou que tu fez, Pelo jornalismo tu também tem outras 3 páginas, né? Que tu sim, coloca claro. Conteúdo. Então, que é o conteúdo jornalístico. Posso falar delas agora? Vamos lá, então, vamos lá. Tá, vamos lá. O jornalismo me transformou nisto. Tá. 2012 eu conheci o pessoal
da política, tá? E aí, na política, eu tava caminhando num belo dia pra fazer reportagem e eu achei um pessoal que tava protestando em frente ao IPTC contra o aumento da passagem de Porto Alegre. Isso em 2012. Sim. E aí eu comecei a ir com eles, fazer reportagem com eles. E aí, na frente da IPTC tem um colégio, tá? Eu não vou citar o nome do colégio agora. Mas o Grêmio Estudantil desse colégio, tá? Começou a ir lá fazer reportagem sobre esses protestos e coisas assim. E na época começou a vir o Grêmio Estudantil, o Julinho, o Grêmio Estudantil de todos os colégios, e participaram dos protestos junto. Então, era o início do que chamou Bloco de Lutas, em 2013. Já ouvi falar desse nome. É o protesto de 2013 e tudo mais, tá? É o início do Bloco de Lutas. Eu tô lá nesse início. E os colégios começaram Dos a... 20 centavos, exato, né? Eu lembro da época. Exato, esse mesmo. Aí os colégios começaram a se agregar. Aí num belo dia, o pessoal desse colégio chegou e começou assim: cara, tu pode mandar umas fotos pra gente, que a gente vai criar um jornal do colégio pra mostrar o dia a dia do colégio e daqui da IPTC e arredores do colégio. Eu falei, tá, bora, eu posso trabalhar com vocês, mandando as fotos pra vocês. E eu ajudei a criar a Folha de Porto Alegre em 2013. Tá? Tá completando 10 anos esse ano. A questão foi o seguinte, a Folha de Porto Alegre me levou em lugares que eu jamais pensei em estar. Tanto que em dezembro de 2013 eu tava em Brasília. Por causa da Folha de Porto Alegre. Por causa da Folha de Porto Alegre. Eu tava no Planalto fotografando a Dilma, Lula e Temer. Cara, quando eu cheguei lá e dei de cara com os três, eu falei, cara, eu nunca saí de Porto Alegre. Né? Tipo, nunca saí do Rio Grande do Sul. Tô em Brasília. Daqui a pouco eu tava em São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Cara, comecei a fotografar um monte de lugares, um monte de pessoas. Fotografei presidentes de vários lugares, vários países. E aí nessa de começar a fotografar pra Folha de Porto Alegre, eu conheci o pessoal do Fórum Mundial Social. Sim. E aí eu fui fazer uma reportagem com eles. E aí eu descobri que no Fórum Mundial Social ia ter uma coisa chamada Mundus, naquele fórum de 2013. E aí eles me convidaram para ser o organizador do mundo das bicicletas para falar sobre bicicloativismo. Legal! E tu já aproveitou o conhecimento Aí aproveitei que eu ia virar organizador do Fórum Mundial Social naquela época. Só que o fórum não foi muito legal. A nossa ideia de montar o fórum foi ótima, mas no primeiro dia do fórum tinha umas 10 mil pessoas em Porto Alegre naquele primeiro dia do fórum. Era um dia lindo, só que na madrugada do primeiro dia, era janeiro de 2013, dia 26. Eu não preciso nem te falar como é que a gente amanheceu no dia 27 com a Boate Kiss. Ah, sim. Então, tipo assim, pensa que é o seguinte... Já faz tudo isso, a Boate Kiss. Fez 10 anos agora. Nossa. Cara, pensa que é o seguinte... A gente foi dormir com 10 mil pessoas em Porto Alegre, gente do mundo inteiro chegando, e aí no outro dia, quando a gente acorda, a Boate Kiss pegou fogo, o Tarso mandando a gente interromper o fórum, a gente teve que se modificar tudo, apanhar de todos os lados pra fazer os caras se organizar, e organizamos o fórum como deu. Então, tipo assim, tivemos que cancelar várias coisas, ferrou com tudo, mas foi ótimo para aprendizado, assim, ó, de terror geral. Então, logística, tudo que eu pude aprender, aprendi ali. Mas, novamente, isso veio por causa do jornalismo. Então, o que eu digo, o jornalismo me levou para várias coisas. E do ativismo. E me fez aprender um monte de coisa, né? E eu me perdi no que a gente tá falando. E no fim das contas, tu aplica as coisas que tu aplica tudo que tu aprende. Porque em algum momento o destino te coloca no momento de tu aprender. E eu aproveito para absorver conhecimentos de lugares e coisas, pessoas que eu tô ali. Então, tipo assim, o jornalismo me levou em vários lugares, me fez abrir portas, abrir janelas, conhecer coisas, conhecer lugares, conhecer pessoas. E aí, bom, na Folha de Porto Alegre eu fui indo, peguei Copa do Mundo 2014, peguei a Olimpíada, fiz a passagem da tocha olímpica aqui para Porto Alegre. Porra, conheci Daiane dos Santos, conheci todo mundo que veio pra cá. Só que 2019 só tinha eu na Folha de Porto Alegre, fui indo sozinho.
E aí, pô, eu tinha um amigo meu pra caramba, meu melhor amigo, que é ex-fotógrafo do Inter, né? Que foi fotógrafo do Mundial do Inter. Uhum. E aí ele chegou pra mim, cara, eu tenho uma revista chamada Revista Foco Poa. E aí eu tô trabalhando sozinho aqui nessa revista e, eu vou meio que descontinuar ela e ficar só no online. Uhum. Eu falei, cara, eu tô com meu jornal aqui, mas eu também tô sozinho, então vamos trabalhar junto. Boa. E aí a gente começou a andar junto e eu comecei a fazer as matérias com ele. Só que é o seguinte, eu fazia a matéria por ele, então fazia 2, 3 fotos pra ele, 2, 3 fotos pra mim, e assim eu ia indo. Uhum. Né? Aí, cara, foi ótimo. Aí o Instagram criou aquela coisa de cocriação, então melhor ainda, fazer uma matéria só pros dois. Só que, cara, o que acontece? A revista Foco Poa é futebol, show, entretenimento. Raro falar de política, mais raro ainda falar de polícia. Então assim, ó, cara, ele não quer sangue na revista. A não ser que seja uma festa da polícia. É. Aí já... Só que eu sou do tiro porra de bomba. Eu sou hard news. E aquilo ali me consumia de eu não ter alguém pra me ajudar e fazer hard news. Uhum. E aí eu tenho um amigo meu que gosta disso também, que criou um jornal pra ele, Uhum. que é o Mostrando Pra Você. E o Mostrando Pra Você é política, é polícia, é entretenimento, é tudo. Aí eu falei, tá, legal, eu tenho a Folha de Porto Alegre, Mostrando Pra Você e a revista Foco Poa. Uhum. Cara, perfeito, vou seguir com as 3 e comecei a seguir com as 3. Uhum. Aí nisso, veio um amigo meu, sargento dos bombeiros, Uhum. me ligou e falou, não é o nosso sargento aqui, é o sargento Wilson. Ele me ligou e falou, cara, eu sou cinegrafista de um programa chamado JP, da VPRS, né? Uhum. E aí ele tem uma revista e um programa num canal de TV aqui em Porto Alegre. E ele precisa de um cinegrafista e eu vou sair fora. E eu te indiquei. Vambora? Vambora! Tamo aí. Cara, eu fiquei 1 ano com ele fazendo foto e vídeo pra ele, programa de TV. E aí eu tinha a VPRS, que era uma revista, um programa de TV e 3 jornais. Incrível! Geralmente o jornalista trabalha e, tipo, ele não é o editor-chefe de mais de um e tu tá em mais de 3. Eu tinha tudo junto misturado. E o bom que sim, ó, eu fazia uma matéria e misturava em 3 jornais. Porque, tipo assim, um incêndio, um acidente, etc., eu podia fazer foto pra um, vídeo pro outro e foto e vídeo pro terceiro. Que eu podia botar como criador, então eu pegava assim, ó, tá, política e acidente, etc., co-criador, mostrando pra você. Isso. Shows, shows, eventos sociais, revista Foco Poa, tá? Então, Festival de Cinema de Gramado, a revista Foco Poa foi, mas o VPRS também foi. Então, co-criador dos dois. Então, tipo assim, o Nayan não aparece só os dois. Né? Porque daí eu pego todos os seguidores de um e do outro e ganho mais visualização. Esperto isso, hein? Claro, a gente tem que tentar Muito crescer em alguma inteligente. coisa. E nessa brincadeira eu tô desde 2010, não, 2009, no jornalismo. Incrível, é incrível. É assim, ó. E sabe, não tem palavras porque, tipo assim, ó, é incrível como tu consegue transitar, ter pique pra fazer tudo isso e alimentar todos esses frentes ao mesmo tempo. Nem sei como é que tu consegue. Cara, o bom Como é que ser... tu consegue? Como é que tu tem energia pra isso tudo? Cara, eu digo o seguinte, eu consigo fazer tudo isso porque a minha receita de fazer todas as coisas é não fazer nada bem feito. Ai, como não é bem feito? Como não é bem feito? É que eu vi isso aí uma vez na internet e assim me quis falar. Tá, mas conste que você está mentindo na frente de um advogado ainda. Boa. Não, sabe por quê? Porque assim, ó... Falando o de secretário de reconhecimento- advogado, Silvela Advocacias. É, porque assim, ó... não tem como dizer que tu faz mal essas coisas, porque, tipo... Não, sim. É a brincadeirinha, porque, tipo... Tu tem um reconhecimento muito grande, tipo, as pessoas confiam em ti. Tu imagina um show da Ruge, por exemplo. Bah. Quantos milhões tem envolvidos nisso?
E os caras colocam tu pra fazer a foto. Cara, eu vou te falar tem que ser uma... Eu vou te falar uma brincadeira, tá? Que não é brincadeira. Eu tenho foto minha nos jornais do mundo inteiro. Uhum. Eu tenho foto minha que foi exposta na Itália. Uhum. Em exposição mesmo na Itália. Viu? Teve uma exposição durante a Copa do Mundo, que era a Noite do Brasil na Itália. Um negócio assim, eu não sei como é que fala em italiano. Mas enfim, a Noite do Brasil na Itália. Eu tenho o certificado disso. Uhum. Aí teve um concurso onde tu mandava as fotos daqui de Porto Alegre, quer dizer, do Brasil inteiro, né? Uhum. E aí tu mandava pra lá e as fotos que iriam ser expostas lá, eles iam te devolver o certificado. Uhum. Perfeito, nunca responderam nada, se eu tinha sido selecionado ou não. Um belo dia chegou na minha casa uma carta, quando eu abri, pum, era um certificado da Itália. Eu, caramba, eu tive uma foto exposta na Itália. Teve. Com certificado e E tudo. nem sabia ainda. E nem Que sabia. massa. Aí, pô, Meus teus antepassados, né? Meneghetti. sim, eu sou Meneghetti. Meneghetti. E a Itália, eu tenho uma coisa a mais com a Itália. Porque eu hoje não, fazem 7 anos que eu sou fotógrafo, né, não oficial, mas eu participo da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, que é os Força Expedicionária Brasileira? Exatamente. Eu fotografo os veteranos da Segunda Guerra, Que né, coisa que incrível. hoje vivos nós temos em torno de 14 aqui no Rio Grande do Sul, entre a Força Expedicionária Brasileira e o pessoal da FAB, né, que é o Sentapua. Uhum. Que, se não me falha a memória, tem 1 ou 2 vivos, Uhum. né? Eu sei que tem um vivo. Uhum. Só que o mais novo deles tem 99 anos, Uhum. né? O Capitão Elmo fez 101 há pouco tempo, por causa de uma criança, enfim, Uhum. né? Fez 101 anos agora, mês passado, aliás. Parabéns. Aí, pô, eu tenho essa vivência com eles há tanto ano, então a Itália pra mim virou uma coisa que eu quero conhecer por causa da guerra. Aliás, por causa da minha vivência com eles e com o exército, eu ganhei 5 medalhas. Então eu pego o pé do Scherer, que ele é sargento, e eu tenho quase certeza que ele tem menos medalha do que eu. Eu tenho E- 5 medalhas. Cara, se fosse escrever um livro da tua vida, ia ter muitas notas de pé de página. Tipo, ó, aqui, ó, tu faz coisa. A propósito, eu tenho um prêmio nisso. A propósito, eu fiz tal Foi coisa. o que eu te falei, quando tu me falou assim, cara, eu tenho aqui um roteiro, eu falei, cara, esquece teu roteiro, porque tu vai me dar uma resposta, eu vou te enfiar uma pergunta, vai. Quando vejo, como eu te falei, a gente tava em 2014, voltando pra 2009, voltando pra 2010, voltando pra 2012, e cada resposta vai me lembrando uma coisa. Então, tipo assim, é isso, Tu é uma antena, na verdade, né? Tu tá sempre captando o momento. Sim. Só que daí tu sempre tá escolhendo entre eternizar o momento, modificar o momento com salvamento, ou retratar o momento. Porque tanto na parte do jornalismo quanto do bombeiro, porque, por exemplo, eu posso chegar ali, fazer uma foto, guardar o celular, ir lá atender a pessoa, depois que terminei de atender a pessoa, pegar o celular, o carro tá ali, a pessoa pode ter algum carro no poste. Eu vou lá, salvo a pessoa e pá, salvei, fiz a foto do carro no poste, deu, o momento tá ali, não vai sair dali o carro até chegar o pessoal. Né? Vou pegar e tirar os bombeiros tirando ali, tá perfeito, posso essa filmagem. Mas enfim, inclusive eu já tenho imagens assim de vários acidentes que eu peguei no meio do caminho, que eu ajudei a retirar pessoas das ferragens e tudo mais, mas enfim, não fazem 8 meses eu ajudei a apagar um incêndio na frente da minha casa lá, que eu usei 16 extintores de incêndio no incêndio. Tava pegando fogo na frente de um banco Olha aí. desativado, que tinha uma casa de morador de rua, e aí a gente não sabe o que aconteceu, pegou fogo, e a gente tava preocupado que tivesse alguém dentro desse casebre ali. E aí os caras começaram a tocar extintor de incêndio na minha mão, e eu comecei a abrir o extintor de incêndio e usar. E aí eu consegui apagar o incêndio. E aí, graças a Deus, não tinha ninguém lá dentro. Mas a gente ficou com medo de que tivesse alguém morto ali por causa do incêndio. Sim. Mas, foi tenso, foi Mas perigoso. tu não pensa mesmo em escrever um livro sobre a tua vida? Eu acho que ia ser muito legal, porque... Cara, eu tô pensando em escrever uma autobiografia, mas eu ainda não autorizei. Uma autobiografia não autorizada. Eu acho que compensa, porque olha só, é que tipo, a tua vida conecta muitos pontos.
Tipo assim, ó, tu conecta pessoas, tu conecta organizações, tu conecta, tipo assim, ó, tu conecta momentos, tu conecta... Você falou isso agora. Hoje não mais. Mas até 2014 eu fazia parte de 16 entidades. Entre cicloativismo, etc. Hoje eu tô reativando a Massa Crítica em Porto Alegre. Que é um grupo de ciclistas Esse nome é demais, né? É de reação química, né? Bah, porque toda última sexta-feira do mês a gente sabe pedalar. Então, tipo, a gente foi criar vai recriar a Massa Crítica, ela parou por causa da pandemia. A Massa Crítica, pra mim, me fez trazer coisas inimagináveis. Porque, como tu falou, todo mundo lembra da Massa Crítica por causa do Ricardo Neis, que é o bancário que atropelou o grupo de 6 ciclistas em Porto Alegre. E eu brinco com todo mundo que aquilo ali foi um momento triste, mas que valeu a pena, porque a Massa Crítica até então eram 100 ciclistas. A Massa Crítica a primeira Massa Crítica depois, éramos em 10 mil ciclistas. Cara, sair de 100 para 10 mil, caramba, foi um pulo. Então assim, Sim, ó, 1000%. ganhamos um monte de apoio do mundo inteiro. Por causa do atropelamento do Ricardo Neis, a gente criou uma coisa chamada Fórum Mundial das Bicicletas, que viaja pelo mundo inteiro. Não tenho a mínima ideia se vai acontecer esse ano ou onde ele vai acontecer, mas é o Fórum Mundial das Bicicletas. Eu sou um dos criadores. Participei do primeiro, segundo, terceiro fórum, daí depois o fórum saiu do Brasil. E aí eu não viajei pro México, nem em outros lugares para trabalhar no fórum. Mas enfim, né, hoje ele deve ainda existir, eu não sei como é que tá a situação dele, mas eu fui um dos criadores do Fórum Mundial das Bicicletas. Incrível. E, pá, tem várias Sabe coisas. o que é mais poético nisso tudo? Porque, pelo que até onde eu sei, Massa Crítica é o momento antes da explosão, né? Tipo, por isso que é Massa Crítica, é um momento assim que tá concentrando e daí vai começar a explosão. Pelo que você tá me dizendo, foi um negócio assim que deu a explosão tanto pra tua vida pessoal quanto pra causa das bicicletas, né? Pô, Exato. 10 mil. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Olha o alcance que deu, Massa foi uma Crítica- explosão mesmo. O atropelamento da Massa Crítica foi um boom a Porto Alegre pro Brasil, porque o mundo inteiro falou da gente. E se tu for parar pra analisar, as ciclovias de Porto Alegre começaram a aparecer pós Massa É Crítica. verdade, é verdade. É que nem eu falo o seguinte, tá? Desculpa, mas eu vou falar a verdade. Fala aí, fala aí. A Massa Crítica só virou o que virou por causa do Ricardo Neis, assim como o bombeiro civil, o bombeiro militar e todo mundo. A gente hoje só conhece o que a gente conhece por causa da Botkiss. Né? A gente não falava em PPCI, não falava em nada antes da Botkiss. Cara, antes da Botkiss, todo mundo... Pra que eu vou... E por que tu acha que isso acontece? Tipo, é uma narrativa que se cria com um vilão, com um herói? Por que tu acha que Cara, o problema é aquela coisa essas assim, tragédias fazem isso? é que assim, ó, nunca deu nada. Se nunca deu nada, não vou precisar. Cara, o padrão é esse, nunca deu nada aqui. Perfeito. Pô, cara, aqui em Porto Alegre tinha uma festa com um deck no Guaíba. Nunca deu nada. Por que eu vou botar um bombeiro ali? Só que o contratante da festa pegou e contratou um bombeiro civil naquela noite. Era a primeira noite, um bombeiro lá. Caiu o deck. Morreu uma pessoa afogada. Aí, cara, o bombeiro respondeu, todo mundo respondeu pela morte da pessoa, mas é aquela coisa, pô, nunca deu, mas naquela noite deu. Aí, pô, tinha um bombeiro lá, o cara meio que se safou um pouco da morte. Não que foi pra tinha. ele, né? Foi... Temos um advogado pra me ajudar a responder. Se tem aquela coisa, homicídio com culpa culposo e doloso, né? Aí, tipo assim, como ele tinha contratado Culposo sem o bombeiro, ele disse assim, ó, não, eu contratei Pra isso, primeiros né? socorros pra isso. Nós tínhamos pensado que poderia dar um problema, então, pô, se morreu, a culpa não foi minha. Né? Então, aí depois, veio o pessoal da perícia, descobriu que caiu foi embaixo da água ali, porque tinha umas tora podre, não foi fora da água, enfim. Aí tirou o homicídio dele e conseguimos limpar a ficha do cara.
Mas enfim, isso aí não é algo que a gente tava querendo falar, mas enfim. É o que eu te falei. Mas faz parte também, né? Cara, não quero nada. Então, por que eu vou pegar e botar alguém pra cuidar disso, né? Uhum. Aí quando dá, putz... Na frente da minha casa tem uma piscina. Uhum. Eu cheguei pro dono da piscina, antes de começar a temporada de verão. Falei, ó, eu sou bombeiro civil, sou um guarda-vidas. Eu queria saber se tu vai ter guarda-vidas aqui na piscina. Ele olhou bem, sabe, minha cara e falou assim, na minha piscina nunca morreu ninguém. Eu tenho essa piscina aqui há 50 anos, ninguém nunca morreu aqui. Por que vai morrer alguém esse ano? Tranquilo, não preciso de guarda-vidas aqui. Tá. Pode acontecer, né? Pela probabilidade. Cara, quis o destino que uma mulher tava lá, passou mal, caiu dentro da água e morreu afogada. Cara, eu como jornalista, sacana que sou, cheguei pro presidente do clube, falei, vocês tinham guarda-vidas na piscina? No meio da entrevista, e ele olhou pra mim e falou assim, não. Ah, mas Vocês foram avisados? Você sabia que existe uma lei municipal que obriga a ter guarda-vidas em piscinas públicas e particulares? Aí ele ficou com uma cara pra mim, viu? A vida cobra. A vida cobra. The life snake. E vida urgente. A trilha já faz um merchan. Cara, foi exato. A gente avisa, fala que pode dar, mas é aquela coisa. Ele ia gastar R$2.000 comigo, mais ou menos, pela temporada. Uhum. Gastou mais de 20 mil. Sim. Muito mais. E aqui, tipo assim, ó, pra mim, aí é a teoria do Ricardo. A chance de dar uma coisa errada é tipo 2%, 0,5%. Então, muito pouca chance de acontecer. Mas quando acontece, é feio. Tipo, quando acontece, é mais feio. Mas sabe o que pode Não ser compensa bonito? o risco. Sabe o que pode compensar quando der o problema? Quando der o incidente, quando der uma morte? Ou quando der algum problema? Você pode ligar pro Silvelo. Ele vai te salvar. É, ó, garoto propaganda já. E tem um garoto. Ó, outra profissão. Garoto propaganda da Civela Advocacia. Ô, Nayan, eu queria te agradecer. Eu nem sei se eles fazem esse tipo de advocacia, mas já que a gente botou nesse assunto. É goleiro, zagueiro. Tá brincando. Vocês vão no site da Civela e vejam as especialidades. Tu me deu a piada aqui, eu fui. Desculpa. Mas, ô, Nayan, tem que te agradecer pela presença. Eu vou querer que tu volte outras vezes pra falar mais coisas. Tranquilo. E se eu não te convidar pra ser um comentarista. Eu queria ver uma coisa. Cara, é bom. Uma piada aqui então. Vai lá, piada não é piada, uma história. Tu podia chamar o Scherer pra gente fazer um debate sobre o bate-bola, sobre o bombeiro civil e o bombeiro militar. Tá convidado. Pra mostrar onde é que o bombeiro militar entra e onde é que o bombeiro civil entra. É isso aí. Agora, eu devia... a câmera tá certa. É isso aí, então. Scherer versus Nayan. O combate do século. O que tu acha? Vamos fazer. O Anderson tem que voltar aqui. O Anderson, quando vem, é show, né, meu? Não tem que fazer. Não. Quando ele vem, é show. Cara, desculpa, né, mas... É show. Como bombeiro, ele é ótimo. Mas como jogador de futebol americano... Ai, meu Deus. Já dá pra dar uma ideia como vai ser o debate, né? Mas me diz aí, quer dizer uma mensagem final aí pro pessoal... Pro teus seguidores, pra quem do Colírio aqui, pro pessoal do Colírio, que pode dizer o que tu quiser aí, o espaço é teu, meu brother. Vai lá. Busque conhecimento. Vou ET Bilu. Ainda bem que tu pôs qual é a referência. Cara, claro. Cara, eu não sei o que dizer porque eu não sou bom em palavras, assim, quando me mandam. Sim. Mas... eu digo assim, ó, minha vida é uma sucessão de coisas que aconteceram sem querer querendo. Então, tipo assim, eu nunca busquei ser jornalista, eu nunca busquei ser fotógrafo, nunca busquei ser cinegrafista, eu nunca busquei ser bombeiro, eu nunca busquei que eu ia ser. Eu fui fazer os cursos, eu fui buscar o conhecimento pra poder trabalhar melhor com o que eu tava buscando, que era jornalismo, que eu tava fazendo fotografia. Uhum. E aí... acabou que caiu de uma história pra outra e me chamaram pra trabalhar de bombeiro, me chamaram pra trabalhar disso. Quando eu fui virar bombeiro civil, quando eu falei que eu ia virar bombeiro civil, todo mundo que me conhecia falou, cara, tá me sobrando um coturno lá, vê se é do teu tamanho. Pô, quando eu olhei, eu ganhei a farda inteira.
Eu não paguei um pila na minha farda. Incrível. Eu ganhei de presente de todo mundo no dia da minha formatura uma parte do equipamento. Aí quando eu me formei, eu tava com o equipamento formado. Tanto que eu me formei, no outro dia de manhã eu tava trabalhando. Eu já tava trabalhando. E eu fiquei 2 anos trabalhando direto. Então essa é a tua mensagem no fim das contas. A tua mensagem é: esteja aberto para as oportunidades da vida. Aliás, e se prepare. Alguém vai olhar essa frase e vai dizer assim, mas ele é barbudo, cabeludo, bombeiro é barbudo, cabeludo. Sim, é que acontece o seguinte, bombeiro civil, assim como segurança, a gente tem que fazer uma coisa chamada reciclagem, tá? Alguns dizem que é de 1 em 1 ano, outros de 2 em 2 anos, mas enfim, você tem que fazer uma reciclagem, tá? Então o que acontece? Eu estou na temporada que eu tenho que fazer reciclagem, que é passar pelo curso de novo. Enquanto eu não terminar a reciclagem, eu não posso atuar, entendeu? Então, como eu estou de férias, eu tô deixando a barba crescer, porque daí depois eu vou cortar a barba, ficar com bigode e voltar dizendo que eu estou bigode grosso. É isso aí. É tipo sargento. Sim, o Anderson também ele chegou de bigode. Acho que é uma tendência aí dos bombeiros de Porto Alegre usar um bigode, né? Não, eu já tô comprando um Ray-Ban pra mim. Bigode grosso e Ray-Ban. Cara, demais, meu. Não, mas só te agradecer mesmo. Tá uma figuraça, tipo, acho que esse é a definição. Até figuraça e, tipo, te adorou e quero que tu volte de novo pra várias vezes aí com o Anderson, melhor ainda. Cara, pior que a gente tinha conversado logo depois do Anderson, né? Cara, não falamos da coisa do Anderson, né? Cara, eu tava pelo jornal na SSP fazendo a live lá do incêndio e o Anderson olhou minha live de casa e ele foi pra SSP por causa, ele falou aqui no Falou sobre isso. Então, eu tava fazendo jornalismo e ele viu a minha live e ele foi atrás por causa da minha live. Então eu digo assim, ó, o jornalismo é bom por causa disso. Eu eternizo momentos, eu mostro o que tá acontecendo e eu tento mostrar da melhor maneira possível. Tanto que na minha live, né, eu falava, agora a escada magia está subindo tantos metros, porque a escada vai até tantos metros. Como eu sou bombeiro civil, eu sei o que é a escada magia, eu sei o que é cada equipamento que tem, então eu sabia narrar melhor, entendeu? Então eu fui narrando da forma que eu sabia fazer. Isso. Então, tipo assim, cara, quando ele falou pra mim, falando na live aqui, eu falei, caramba, velho, é isso. Eu gostei. Ah, que massa. Não, que bom que tu gostou, porque a câmera te adorou, o conteúdo do podcast te adorou, eu te adorei, Márcio te adorou, todo mundo te adorou. Obrigado, viu? E é isso aí, gente. Vamos seguir ali no colírio, vamos dar a pergunta. Pede histórias pro Nayan, que a gente fala na próxima live das histórias dele. Vocês viram, o cara é resenha demais, então é isso aí. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado a todo mundo. Estúdio Sapo, Civala Advocacias, Acesso a Advogados, e é isso aí. Até mais.